Que tal pensar de outras formas? Você está em Quadrinhos e Retângulos, este é o seu canal de impressões de leitura. E hoje é dia de polêmica aqui no canal, eu sei que isso pode dar haters, mas enfim, vamos conversar sobre a questão de se quadrinhos são literatura ou não. Pessoal, eu queria ter postado esse vídeo semana passada, mas não deu tempo. Enfim, vamos repercutir uma notícia que já está até esfriando, ninguém mais está falando sobre isso. Afinal de contas, quadrinhos, histórias em quadrinhos, são literatura? Sim ou não? Sim, claro que não. Claro que sim. Claro que não. Claro que sim. Claro que não. Esta questão surgiu depois que o Maurício de Souza concorreu a uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Ele já faz parte da Academia Paulista de Letras, se não me engano, e então tentou uma cadeira na Academia Brasileira de Letras dessa vez e não conseguiu muitos votos, se não me engano foram 2 ou 3 apenas, ou seja, o pessoal não fez muita questão da presença dele, pelo menos desta vez. Mas isso também não é nada muito relevante, porque afinal de contas, depois que Paulo Coelho conseguiu ser eleito para a Academia Brasileira de Letras e Érico Veríssimo não tem muito o que discutir sobre critérios aqui para a eleição na Academia Brasileira de Letras. Todo caso fica a questão. Um sujeito lá resolveu também se colocar como candidato a uma das cadeiras para tentar, segundo a imprensa, impedir a eleição de Maurício de Souza, já que quadrinhos, na opinião dele, não são literatura. O detalhe é que a pessoa que disse isso escreveu um único livro sobre turismo e hotelaria. Poxa vida, se quadrinhos não são literatura, um livro que fala sobre turismo e hotelaria, ou seja, um aspecto extremamente técnico, também não é. Vamos ser sinceros. Mas a grande questão aqui é entendermos o que é literatura. Do ponto de vista amplo, tudo aquilo que é escrito e publicado faz parte da literatura. Agora, se nós considerarmos apenas o aspecto artístico, então os critérios são um pouco mais restritos e nem tudo aquilo que é escrito e publicado torna-se literatura. Nós podemos pensar, por exemplo, no aspecto geral, que um livro sobre turismo e hotelaria faz parte da literatura dos cursos de turismo. Assim como nós podemos pensar que um livro de medicina faz parte da literatura médica e assim sucessivamente. O que nos interessa aqui é o aspecto artístico daquilo que se escreve. E aí então nós vamos nos perguntar se aquele texto X ou Y faz parte do que nós conhecemos como literatura arte. E é óbvio que nem todo texto é arte, nem todo texto é artístico, nem todo texto é literário, porque não reúne os elementos que são importantes para caracterizar literatura enquanto arte e não apenas enquanto escrita. É bom nós lembrarmos que a literatura não é algo estático e que vem se desenvolvendo desde a antiguidade, quando no início nós tínhamos apenas os gêneros épico, lírico e dramático, que foram, ao longo dos séculos, se desenvolvendo em subgêneros. De modo que hoje em dia nós não falamos mais no gênero épico, mas falamos, por exemplo, no romance, no conto e até na crônica, que é outro gênero bastante polêmico, mas que hoje já é considerado parte daquilo que se considera como literatura enquanto arte. Penso que é nesse sentido que nós temos que olhar para o gênero histórias em quadrinhos e nos perguntarmos então não se histórias em quadrinhos são literatura, mas se são um gênero da literatura, um gênero que se desenvolveu como tal mais recentemente e que tem elementos de literariedade, ou seja, tem elementos de literatura enquanto arte. Alguém poderá ser contrário ao gênero quadrinhos enquanto literatura por conta da linguagem mista que essa mídia apresenta. Mas nós temos isso também na poesia, nós temos no teatro, nós temos, enfim, em todas as expressões daquilo que é considerado como texto literário, nós temos a presença de linguagem mista. Portanto, esse não é um impedimento. O que parece ser um impedimento é a questão da qualidade literária, a qualidade daquilo que é apresentado ao público como supostamente arte literária. E aí nós temos que concordar que, assim como nem todo livro que é publicado representa literatura-arte, e nós demos exemplos no início da nossa conversa, citando, por exemplo, a literatura médica ou a literatura técnica de turismo, ou seja, nem tudo aquilo que é publicado em livro faz parte da arte literária.
Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Então, voltamos à nossa pergunta agora bem afunilada. Os quadrinhos do Maurício de Souza podem ser considerados parte do gênero quadrinhos dentro da literatura? Bom, a resposta no meu entendimento é que não. E isso não é um demérito para o Maurício de Souza. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Acontece que muitas das histórias publicadas pela Maurício de Souza Produções não foram escritas ou produzidas diretamente pelo Maurício de Souza. Portanto, nós não temos ali como saber quem são os autores, qual foi a equipe criativa. E no caso da eleição dele para uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, essa cadeira deveria então ser pleiteada por um coletivo criador e não apenas por uma personalidade. Um outro aspecto reside no fato de que as histórias da Turma da Mônica, embora divirtam muito as crianças, embora incentivem a leitura e contribuam no processo de alfabetização, normalmente não possuem qualidade literária. São textos interessantes do ponto de vista de um público bastante específico, mas não possuem qualidades literárias. Então nós poderíamos nos perguntar também, já que Maurício de Souza não produz literatura quando produz histórias em quadrinhos, significa que as histórias em quadrinhos não são um gênero da literatura? Não, não é bem isso. Eu acredito que existem muitas histórias em quadrinhos com características artísticas plenamente caracterizadas e que sim, são melhores do que muitos livros publicados pretensamente literários. Então nós não podemos generalizar. Dizer que Maurício de Souza produz conteúdo literário quando escreve Turma da Mônica me parece não ser o fato. Agora, que existem muitas histórias em quadrinhos com características literárias plenamente configuradas, plenamente perceptíveis, plenamente analisáveis, isto eu não tenho dúvida. Existem já muitos trabalhos acadêmicos que revelam isso, e me parece também o caso de se voltar a olhar para este gênero da arte e reconhecer que ele não é um conteúdo descartável, embora muita coisa que seja produzida nele seja descartável, mas até aí muita coisa que é produzida como conto, como crônica, como romance, como suposta poesia, também não passa de texto descartável. E para fechar a conversa, é preciso que o Maurício de Souza seja reconhecido como um escritor pela Academia Brasileira de Letras para que nós gostemos de ler os quadrinhos da Turma da Mônica? Não, porque nós não precisamos do aval da Academia Brasileira de Letras para ler quadrinhos, nem muito menos para apreciar aquilo que é produzido pela Maurício de Souza Produções. E aqui, quando eu digo isso, eu não estou me referindo apenas ao Maurício de Souza enquanto sujeito, enquanto pessoa física, mas me refiro a toda a sua equipe criativa que produz há anos material que acompanha não só a infância, mas também a adolescência e a juventude e até a vida adulta de muitos brasileiros e de muitas pessoas até de fora do país. Então agora chegou a tua vez. Se você concorda com aquilo que nós falamos aqui, não deixa de registrar nos comentários. E se você discorda, participa também e aumenta a discussão aqui no canal. Não esquece de deixar o teu like ou o teu dislike, de se inscrever no canal, de compartilhar nosso conteúdo e de deixar o teu comentário. Até a próxima!